estrelas da noite são quais vagalumes, cirandas de luz. São muitas moradas na casa do Pai, nos disse Jesus. São muitas moradas na casa do Pai, nos disse Jesus. Entre essas moradas que giram, felizes no além, a terra em breve será companheira, alegre também. A terra em breve será companheira, alegre também. Entre essas moradas que giram, felizes no além, a terra em breve será companheira, alegre também. A terra em breve será companheira, alegre também. Boa noite a todos. Gente, que desânimo é esse? Hoje ainda é quarta-feira, gente. Vocês não podem ficar desse jeito, não. Vamos lá, segundo momento. Boa noite a todos. Agora sim, já deu a impressão que o salão está cheio. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudos à luz da doutrina espírita. E essa noite nós vamos falar de uma coisa que todo mundo reclama. E o tema é: por que sofremos? E nós vamos descobrir que na grande maioria das vezes nós temos uma parcelinha assim de culpa. Mas vamos lá. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém aqui pela primeira vez na Casa de Miramês ou numa casa espírita? Sejam bem-vindos, que Jesus traga o esclarecimento que vocês vieram buscar. Ok? Meus queridos, quem vai falar sobre esse tema, por que sofremos, vai ser nosso irmão Neyton. E eu queria, antes da gente começar a falar sobre isso, fazer uns recadinhos rápidos com vocês aqui. No próximo dia 25 de maio, de 14 às 17 horas, haverá um seminário aqui com o tema Uma Oportunidade Chamada Família. Todos sintam-se convidados. As inscrições podem ser feitas ali na recepção, maiores informações inclusive. É um assunto muito bacana, e principalmente porque nós, mais do que nunca, vivemos um momento que a família está fazendo falta na vida de todos nós, né? Seja por uma relação conturbada, seja pelo distanciamento realmente que acontece, a gente tem esse compromisso divino uns para com os outros. Meus caros, a fraternidade também, nas segundas, quartas, nós temos a evangelização infantil, a pré-mocidade, evangelização de bebês, a mocidade. Nós temos também aos sábados às 14 horas e também aos sábados às 17 horas o estudo sistematizado da doutrina espírita, conhecido como ESD. E nas sextas nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e uma obra do André Luiz. Aqui embaixo, quem se sentir tocado, venham, será um prazer recebê-los. É aberto o estudo, tá, gente? Muito bem. E lembrando também que em maio agora, em junho, nós estamos com a livraria com promoção de até 20% nos livros, tanto novos quanto usados. E o mais gostoso de tudo, está chegando a nossa festa junina. No próximo dia 15 de junho, aqui mesmo, no pátio, nós realizaremos a festa junina. Muita comida gostosa, muita confraternização. Nós vamos ver médiuns de efeito físico. Vocês precisam ver como é que médium come. É a coisa mais engraçada. Você vê a comida, depois a comida some. Estejam todos convidados a participar conosco. É um momento sensacional, muito prazeroso, de você conhecer outras pessoas, de trocar impressões e conhecer um pouco mais do trabalho da casa. E nós precisamos da ajuda de vocês para nos ajudar a
fazer essa festa. A gente precisa da ajuda de doações. Aqueles que tiverem condições, é só consultar as meninas da recepção que elas têm mais detalhes, ok? Mas de qualquer forma, estejam todos convidados e se sintam muito bem quistos nessa vinda. Realmente é muito prazeroso. E a espiritualidade sempre fala que coloca alguma coisinha de boa nas coisas que a gente come. Nesse momento ele é preparado com muito carinho para a gente. Então, meus amigos, vamos começar a nossa jornada dessa noite, rogando a Jesus, esse mestre maior, esse irmão dileto, companheiro de todas as horas, que nos ampare, que nos proteja, que nos guarde, que nos guie, que possa conduzir o palestrante da noite com celeridade, com tranquilidade, que possa ele, através de suas palavras, encontrar em nossos corações o solo fértil, que nos ajude a despertar desse sono da ignorância. O divino Jesus nos ampara, nos guarde e nos abençoe o propósito do crescimento. E que tua paz, divino mestre e irmão, seja conosco, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Boa noite a todos. O Paulo disse que tem um tempão que eu não venho aqui, que aí eu posso ficar até 00:15, que aí já dá a virada para quinta-feira. Eu falei com ele que a gente pretende discorrer só isso aqui. Então, de uma certa maneira, vamos ter aqui um pouquinho, contar com um pouquinho da paciência de vocês, para que a gente possa estar tratando desse tema, eu diria, não muito conhecido por nós. Vai falar, não, Neito, mas como que eu não conheço? Eu vivo isso todo dia. Como é que você vai afirmar que eu não sei o que é sofrimento? Eu vou dizer que a gente tem dificuldade. E aí eu já começo lançando aqui alguns pensamentos sobre essa questão. Quem aqui esteve ou estará em sofrimento nesse momento da passagem nossa nessa encarnação? Esteve, está ou estará em sofrimento? Algumas pessoas, algumas. E aí eu vou estender um pouquinho mais. Esse sofrimento, ele é decorrente de causa atual, desse momento de vida, ou ele é de algum tempo que vocês não sabem? Vai pensando. É de agora, decorrente de algumas escolhas, ou ele é de algum momento que eu não consigo ter visão e entendimento dele? Feito esses dois questionamentos, eu quero fazer uma diferença aqui de dor e sofrimento. Ixi, agora já começou a complicar. Dor. Alguém que tem um filho falecido, que desencarnou, tem direito de sentir dor? Vai sentir dor? Vai. Isso é dor. Isso é luto. Nós ainda, inclusive, falamos que nós vamos chorar nosso luto. Mas isso é sofrimento? É interessante fazer esse questionamento, né? Isso é sofrimento? Segundo, trazem para nós o seguinte: muitas das vezes nós pegamos a dor e transformamos elas em sofrimento. O que quer dizer isso? Que sofrimento é um pouquinho além da dor, porque ele se prolonga um pouco mais do que o tempo necessário para que a gente conviva com essa provação que está sendo trazida. Detalhe, muitas das vezes, conforme nós vamos discorrer aqui, escolhidas por nós.
Quando o Paulo, muito felizmente, disse aqui que a questão do sofrimento é um pouquinho de nossa culpa, aí nós vamos precisar discorrer da felicidade da fala dele. Eu sempre falo que todos os aspectos que a gente for sempre conversar com pessoas sobre conteúdo, sempre começa pelo Evangelho. Sempre começa pelo Evangelho. Eu digo sempre que o caminho de saber se uma obra é uma obra confiável ou não, que ela comece a ter sintonia com o que o Evangelho nos explica. E aí eu vou lá no capítulo 5, que fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. Já é uma dicotomia. Se você pegar assim, falar, gente, bem-aventurados os aflitos, quer dizer que eu tenho que ficar aflito para ser bem-aventurado? O raciocínio comum é esse, das bem-aventuranças. Até porque quando elas trazem para nós a maneira de explicação, se a gente não aprofundar um pouquinho mais, ficarmos só na superfície, vamos inclusive, talvez, tirar conclusões equivocadas. E aí eu vou buscar aqui Mateus, no capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Não vou pegar todas as bem-aventuranças, não, porque as ligadas ao sofrimento são mais essas. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Essas bem-aventuranças foram trazidas, além de Mateus, outros evangelistas. O próprio São Lucas trouxe também. E aí São Lucas está no capítulo 6, versículo 20 e 21. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Então quer dizer que eu preciso ser pobre para ir para o reino dos céus. Fazendo esse raciocínio comum. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Então, peguei esses dois evangelistas para a gente trazer os raciocínios sobre o aspecto daquele período, sendo projetado para agora, e a gente tentar entender por que é bem-aventurado quem passa por essas questões. A doutrina espírita, ao se comparar com outras doutrinas cristãs, que eu sempre digo que o cristianismo, ele tem vários filhos, e os filhos são as religiões, conforme foram sendo interpretadas por vários segmentos. Os evangélicos, os católicos, os espíritas, isso tudo é fruto da árvore cristã. O que diferencia uma da outra? A condição de explicação sobre o que a Bíblia nos trouxe sobre as questões interpretativas da religião. E alguém de vez em quando, ao se aconselhar, ao conversar com a gente, pergunta assim: Neito, qual que é a melhor religião? Eu sempre digo o seguinte: aquela que está lhe proporcionando respostas mais racionais. O que a gente chama no Espiritismo, principalmente para os que estão aqui pela primeira vez, de fé raciocinada. O que é fé raciocinada? Aquela que me faz pensar no nível racional e concluir, tirar minhas conclusões sobre o que estão me falando. Não é isso? Trazendo isso, uma das coisas que o Espiritismo mais explica é a lei de causa e efeito, que está de uma maneira mais explicada através do uso do livre-arbítrio, ok?
livre-arbítrio. Qualquer um de nós, depois de ter ingressado no mundo hominal, aí lembra, né? Nós temos na esfera de crescimento da gente, a gente estagia no mundo mineral, no mundo vegetal, né? Vamos aí desenvolver a dureza, a insensibilidade, algumas questões no mundo mineral, depois vamos para a sensibilidade do mundo vegetal, depois vamos ter o instinto, as coisas no mundo animal, e depois chegamos ao mundo hominal. Chegando nesse, nós teremos o livre-arbítrio instalado. Esse livre-arbítrio é que faz com que inicie a evolução no nível de escolha, da meritocracia. Você escolhe caminhos e é por esses caminhos de escolha apressado na sua evolução ou não. Depende das escolhas. Por isso que a gente fala, o livre-arbítrio me faz ter causa e efeito conforme eu escolho. Se eu escolho dar um soco aqui, eu vou ter um aspecto natural de uma dor na mão, proporcionada por isso. E na vida nossa, depois de instalado o aspecto da inteligência, a gente passa a ter essas oportunidades de escolha. E aí você fala, Neito, o que tem tudo isso que você falou, como que você leu na Bíblia? Aqui de São Mateus, por exemplo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Gente, quais são os motivos dos nossos choros? Num planeta de prova e expiação. O Sermão do Monte é um dos mais lindos discursos de Jesus, canalizando aos corações alentadas esperanças de sustentação e consolo. Até a vinda dele, a marginalização era a vala comum dos pobres e desvalidos. Então, se você era pobre, nós tínhamos as castas colocadas. Você era marginalizado. A partir de então, abrem-se as válvulas de uma nova visão, com investimento pleno em dias melhores. A austeridade da lei, sem perda da sua legitimidade, cede lugar, dentro dela mesma, aos dispositivos da misericórdia, até aquele momento sufocada pela intolerância. Porque nós sabemos que a lei de Moisés é a lei de justiça. Lembra-se, os 10 mandamentos. Aí veio Jesus, pegou os 10 mandamentos e transformou ela na lei de amor. 2 mandamentos, os 10 ele transformou em 2. Por quê? Porque até aquele momento, nós ainda não tínhamos capacidade de pensar sobre o aspecto que é o amor. Hoje, já por nós um pouquinho melhor interpretado. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você executa esses 2 mandamentos, os outros 10 estão dentro dele, concorda? Você não vai roubar do outro porque você ama ele. Você não vai cometer adultério porque você o ama. Não vai causar questões aos outros decorrentes do que você aprendeu de que não precisa ser mais por lei de justiça. Você não faz porque você não tem medo, ou você faz porque você tem medo. Agora você passa a fazer por amor. E aí, olhando para aquele momento do planeta Terra, Jesus precisava trazer uma palavra de vida eterna que fosse, à medida em que a gente evoluísse, sendo interpretada e utilizada para o nosso crescimento. Gente, até aqui, está tranquilo? Tranquilo? Tendo alguma dúvida, levanta o braço, eu termino o raciocínio e a gente tenta esclarecer. Beleza? Então, quando ele fala, olhando para aquele que quem chora será consolado, ele está dizendo o quê? Que olhando para aquele momento que a gente
estava vivendo, e não é muito diferente de hoje, mesmo depois de 2000 anos, porque a gente evolui muito lentamente, precisa se perceber que um planeta de prova e expiação com espíritos ainda em evolução muito pequena, vai passar e vai fazer muitas escolhas equivocadas que acarretarão na lei de causa e efeito dores. Porque no livro dos Espíritos é explicado o que? Onde é que está a lei de Deus? Onde que está? Na consciência nossa. Então, à medida em que eu evoluo, essa consciência me cobra. A quem tem mais, mais será cobrado. Conheceis a verdade vos libertará. Libertará dos outros? Não, de você mesmo. Aí você vai começar a entender por que às vezes está em sofrimento. Pensando assim, Jesus falava nessa bem-aventurança sobre o aspecto da gente entender que ele percebia a nossa ignorância no nível de evolução, e que faríamos muitas escolhas equivocadas, e continuaríamos caindo e errando. Só que só chora quem já na consciência tem a noção de que está errando. Quer ver um exemplo? De pouco tempo na minha família, meus tios na roça, às vezes por não ter condições de manter os cachorros, não tinha vacina na época, estou falando porque é algo para alguns aqui difícil de ouvir, principalmente os mais jovens. Às vezes uma cadela produzia 10 cachorros e não podia ficar com os 10 cachorros. O que eles faziam? Matava às vezes cruelmente. Aí você vai dizer, mas isso é uma aberração à luz de Deus. Ok? Para nós hoje pensando assim, lá atrás nem tanto. Tem país que até hoje castra a mulher para ela não ter prazer. Para aqueles que na ideia, na consciência, isso não é contra a lei de Deus, isso para eles não é ainda cobrado como pecado, porque lei de causa e efeito, eu tenho que ter consciência de que isso está errado. Tranquilo? Então eu precisava fazer essa introdução dessa evolução, para a gente tentar entender que, para nós espíritas, há uma facilidade de entendimento de que o sofrimento é algo que muitas das vezes a gente não vai conseguir olhar para ele aqui e falar por que eu estou passando por isso. Parece que eu não dei causa nisso. Um câncer inesperado de uma criança de 4 anos de idade, você olha para ela e fala assim: Deus é justo, Deus é perfeito. Como que ele pode deixar uma criança de 4 anos ter câncer, se ela em tese não deu causa? E são esses questionamentos. Eu estudei em escola de irmã, fui coroinha, quase fui para seminário, para até ser padre. Pensei em muitas épocas lá atrás, na minha infância, de caminhar por esse caminho. Mas um dia me apresentaram o Espiritismo e esses questionamentos me fizeram pensar a respeito. Espera aí, se tem o céu e o inferno, a grande maioria das ramificações cristãs vai dizer o seguinte: o nome da senhora? Dona Juraci veio e nasceu, um pai estabilizado, uma mãe estabilizada, foi bem criada, atingiu a fase adulta, fez algumas escolhas certas e erradas, errou, sofreu, acertou, riu, chorou, desencarnou, morreu. Chega lá na prestação de contas, parava lá e falava assim: pois é, você errou mais do que você acertou, você vai para o inferno. Ah não, você acertou mais, tal, você vai para o céu. Agora, de todo jeito, vocês têm que ficar aqui esperando, alguém vai tocar uma corneta. Você que errou muito, se você se arrependeu, você vai para o céu. Aí você falava assim: mas peraí,
Se é só uma vida, e alguém vive 100 anos e outro vive 2 anos, 3 anos e desencarna, como que vai se processar esse vai para o céu ou vai para o inferno? Não é? Aí começou-se a ter estudos mais aprofundados do Evangelho, e aí tem até um presidente de centro espírita que fala, Paulo, que a maior preocupação dele é desencarnar, não ter aproveitado esse conteúdo e voltar sem conhecer o Espiritismo, aquilo adormecido. Ele fala, eu tive tanta chance e deixei passar. De voltar às vezes sem ter a possibilidade de ter acesso a essas informações que nós temos hoje. Quer dizer que somos privilegiados? Não, cada um no seu tempo. A minha filha, eu sou separado, a mãe é muito católica, eu sou espírita. Minha filha, uns meses atrás, um casal de amigos a convidou para ir numa igreja batista. Aí me perguntou, pode, pai? Eu falei, claro. E está amando. Está aí nas células de jovens. Pai, sábado eu vou precisar de ir na célula. Gente, cada um no seu tempo e oportunidade. A água que vai para o mar passa por vários caminhos e chega. O que a gente precisa aproveitar é que as informações que a gente tem, a gente coloque em prática. Execute. Aproveite o máximo do tempo. Parábola dos talentos. Para um dá 5, para outro dá 2 e para outro dá 1. Não foi dado, já começa por aí. Olha que senhor injusto. Deu 5 para um, deu 2 para outro e deu 1 para outro. E na hora de prestar a conta, quem tinha 5 fez 5, parabéns. Quem fez 2, fez 2, proporcional ao que tinha recebido, parabéns. E o servo que tinha ganhado 1, o que aconteceu? Foi chamado de servo inútil. Por quê? Errou o talento, com medo do Senhor, e não fez nada. Foi queimar no inferno. O que são esses talentos? São as oportunidades. A perna que eu tenho, a visão que eu tenho, a fala que eu tenho, o braço que eu tenho, isso é talento. Pergunte para quem não tem um braço se eu não estou muito melhor do que ele nesse quesito. E aí eu pergunto, olha aqui a bem-aventurança. Quer dizer então que o que está trazido aqui, Neito, olha aqui que coisa. Bem-aventurança seria pobreza. Olha que isso. Qual pobreza? A pobreza que nos faz crescer. Porque havendo a lei da reencarnação, estagiaremos em várias circunstâncias. Beleza? Eu preciso ser resiliente. Sendo resiliente, para o aspecto de provações que eu às vezes escolhi para essa reencarnação, eu evoluo mais rápido. Se eu sou revoltado e fico sofrendo e fico só lamentando, eu vou ter dificuldade evolutiva. E onde estão os nossos maiores desafios que nos fazem sofrer? Vocês já pararam para pensar? Tem uma colega que esses dias me perguntou, falou assim, eu estava ouvindo um tempo atrás sua palestra, e eu lembro direitinho que você falou, aí eu vou falar de novo, porque já que fixou para ela, precisa fixar para outros. O oposto do amor é o ódio. Não é não, viu? O oposto do amor é a indiferença. O ódio é o amor ferido. Você não tem ódio de uma pessoa que você em algum momento não teve uma relação boa com ela. Você desenvolveu ódio para alguém que te traiu, alguém que te passou para trás, alguém que te agrediu. O ódio é o amor machucado. A oposição ao ódio é indiferente. Ou você ama ou você é indiferente. Tanto é que quando acontece o perdão daqueles que se odeiam, o que renasce? O
Amor. Mesmo que seja esse amor do nosso nível ainda, que é muito pequeno. Qual que é o amor maior que nós, no planeta Terra, conhecemos? O amor mais próximo do que é o amor mesmo lá para frente. Materno. A espiritualidade explica isso para nós. O amor mais próximo é esse aqui. Não adianta, seu pai, não adianta você achar que você ama mesmo tanto. Bobeira. Para. Ilusão. O maior amor está aqui, ó. Ele é o que se aproxima da maior questão. Ô Neito, mas e se esse espíritozinho aqui está vindo por provação para nós, porque lá atrás nós, num conluio, tiramos a vida dela. E agora está adormecido e nos foi dada a oportunidade de receber ela, alguém que a gente odeia, como filha, para que a gente desenvolva o amor. Hein? Onde é que a gente mais sofre? Com quem a gente mais sofre? Com os mais próximos. E esses mais próximos é por bondade divina de nos colocar de novo para tentar reajustar. O que acontece com o aluno aqui quando ele toma bomba no primeiro ano do segundo grau? Repete o ano, ok? A vida é assim também. Você não deu certo com esse, agravou demais, tirou a vida dele, passou ele para trás, roubou, fez o diabo a quatro. Calma que você vai ter outro tempo para se ajustar. Tem muita gente que interpreta isso do espiritismo como sendo algo em que a gente se acalenta com esse aspecto que eu estou passando por isso porque eu mereço. Não, o espiritismo tem hora que ele quer explicar umas coisas que ainda a gente não entende. Parece que eu mereço isso. E esse merecimento nada mais é do que oportunidade. Quem pega a história de Chico para dar uma lida, essa última encarnação dele, aliás, que a gente sabe, né? Dessa que a gente tem, que a gente conviveu sabendo dele vivo, porque tem alguns que já falam que ele reencarnou de novo, mas não tem essa informação segura. Mas enfim, essa dele, ele passou aqui muito tranquilo, veio para uma missão, e ele passou sem sofrimento. Eu vou dizer que ele passou sem sofrimento. Ele passou com algumas dores. Uma delas, inclusive, era qual? Uma que limitava muito ele nas ações que ele precisava ter. Qual? Ele enxergava bem? Não. Você fala, o cara veio por missão e além disso tem um problema visual, problema de visão. Olhar para isso, traz todo um perceber para nós. Vamos lá. Agora eu vou tentar discriminar o que a gente chama de causa do sofrimento atual. E o que é o grande barato de entender a dinâmica da evolução? É de que se eu faço bem, eu colho bem. Se eu faço mal, eu colho mal. O grande problema é que a gente não acredita nisso porque a gente não vê isso de imediato, rápido. Parece que alguém que está fazendo mal por uma vida quase inteira está se dando bem. A gente vai falar, puxa vida, esse cara, a gente ainda tem um ditado no nosso meio que fala assim, vaso ruim não quebra, né? Esse aí não tem lógica, só fazendo mal e etc. O que está na Bíblia? Que o escândalo é necessário, mas ai daquele que o der causa. Por que Jesus falou isso? Porque ele sabe que nós vamos continuar errando no nosso processo de evolução, vamos cometer escândalos.
Só que alguém vai virar e falar assim: ô Neito, mas que parece que na configuração terrena, para alguém passar por um sofrimento, precisa ter alguém errando. E se tem alguém errando, é justo com esse que está errante continuar sofrendo e dando a oportunidade para aquele que está tolerando o erro e evoluindo com o erro dele crescer. Isso não, parece que não está estranho. Por isso que existe o livre arbítrio. Porque se você não quer ser errante, se você não quer ser quem está dando causa ao escândalo, que você não tenha reflexos das escolhas que o faz. Quem já leu Nosso Lar aqui? Tem mais gente que precisava ler, né? Tá pouco. O filme retrata, que não dá tempo, nem 2 horas você pegar um livro daquele, mas enfim, já é alguma coisa. Tem um ministério lá no Nosso Lar, no mundo espiritual, no caso da colônia, né, de Nosso Lar, que chama Ministério da Reencarnação. Vocês lembram lá como é que André Luiz traz para nós esse ministério? E o que é um grande detalhe? Quando a gente desencarna, depois de um tempo já harmonizado, depois de ter tido socorro e etc., foi acolhido, colocam para nós a nossa vida. Ó, Neito, você se enrolou com João, Manuel, Maria, tal. Você vai ter oportunidade daqui 100 anos reencarnar. O que você quer nessa reencarnação? Não, eu quero ficar livre desse problema com todo mundo. Põe esses 4 perto de mim. Como meus pais, como meus irmãos, como meus patrões, como meus colegas de serviço. Coloca. Que eu quero ficar. A espiritualidade olha assim e fala: Muitas das vezes, quando a gente já tem condições de escolher, porque não são todos, não, dependendo da evolução, é imposta uma provação, expiação, porque ele não tem condições de escolher. Vou contar um casinho aqui que desse exemplo eu estou dizendo, mas vamos por esse por enquanto. A espiritualidade normalmente dá no máximo 10% do que a gente pede, porque ele sabe que a gente não vai dar conta, pela nossa evolução. E por que o suicídio é um crime grave perante a lei de Deus, um dos mais? Por quê? Porque há toda uma construção para que você seja oportunizado à evolução, e você, com a sua escolha do livre-arbítrio, escolhe equivocadamente não continuar passando pelas provas e pelas questões evolutivas que você propôs ou que te foi imposta. Quer ver uma imposta? O espírito veio e não aguentou, suicidou, concorda? Na próxima encarnação ele veio sem os braços. A causa do escândalo dele foi os braços dele. Veio sem os braços. Não aguentou de novo a provação, pulou no abismo. Como é que ele veio na terceira? Tetra. Com alguns espíritos que se propuseram na missão de cuidar dele, para ele passar por essa expiação dos 2 suicídios que ele tinha cometido. Então, quando a gente olhar alguém que nasce com essas condições, viu, gente? Ore, porque o irmão está passando por uma provação mais complexa. E de que Deus é justo e perfeito, e que se ele só está naquela condição porque permitiu. Tranquilo? Aí você pega vários outros exemplos. Mulheres que querem engravidar. Você pega isso na literatura espírita, que querem engravidar e não conseguem nessa vida. Por quê? Em outra vida estava toda fértil e era abortista.
abortou várias e várias e várias vezes. Falou, peraí, agora, quando você podia, você não usou bem, agora você vai vir sem ter condições. Então eu estou trazendo isso para consubstanciar que a prorrogação ou a invocação dos nossos sofrimentos, segundo Paulo muito bem iniciou na nossa fala aqui, ele decorre do quê? Das nossas escolhas. À medida em que eu escolho melhor, mais evolução terei. E por consequência, menos sofrimento. Olha a matemática da vida trazida para nós pela espiritualidade. E aí, olha aqui, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou se assim se quer, tem duas fontes de diferentes, bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dela, em outro tempo. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que a suportam na atualidade. Entender esse exemplo que eu falei aqui do suicida? Ele está suportando as escolhas feitas naquele período. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? E aí vou fazer de novo um link com os talentos. O que eu fiz? Esse bichinho danado que a gente recebe como filho é uma esponjinha, principalmente, que dos 2 aos 8 anos, quando ainda está adormecido as vivências anteriores, começa a mostrar seus desejos, suas vontades, suas questões evolutivas, para então ser o momento mais oportuno dos pais fazerem intervenção na criação, por incrível que pareça. E detalhe, isso já não é mais só o Espiritismo quem diz. Lembrando que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, as 3 coisas. Elas vão andando em certo momento, à medida que evoluem, vão se ajeitando. Quando uma está distante disso, em algum momento vai se ajustar. Hoje a própria psicologia já diz que esse serzinho precisa ter as podas do período de 2 a 8, 2 a 9 anos, que é quando mais se tem a possibilidade de você dar conceitos de personalidade para aquele espírito reencarnante, que é espírito velho. Tranquilo? Beleza? Então, pais, lembrem disso, que os nãos falados hoje são limitadores, os limites impostos. A pegar a mãozinha e levar para qualquer religião, enquanto pode, o faz, porque a sementinha está sendo plantada. Se vai seguir quando adulto, aí é problema dele, é escolha dele. Lembra que é outro ser, viu?
Não é seu, não é pedaço seu. Veio de você porque Deus quis que te desse a oportunidade de vir. Mas não é seu, não é minha filha. É outro ser, é outro espírito. A gente fala isso para as mães, tem uns que chegam a chorar. Fala, Jesus. E aí eu pergunto, os dois são seus? São. São filhos dos mesmos pais e da mãe? São? Não, não são. Por que não são? Começa por isso, a individualidade de cada um. Mas olhando para o momento, vão lá? Essa primeirinha veio. Aqui é a terceira? Tá. Quando vocês tiveram o primeiro, você era um pai com as vivências X até aquele momento. Ela era mãe até aquilo. 2 marinheiros de primeira viagem. Beleza? Esse primeiro filho não tem o mesmo pai e a mesma mãe que veio essa segunda. Porque já era outro pai e outra mãe. Aí depois veio essa. Entendeu? Então quando a gente fala assim, eu criei tudo do mesmo jeito, errou. Por quê? Tem uns que vai precisar de ser empurrado, tem uns que precisa ser segurado, tem uns que você precisa podar em umas coisas, que outros que você vai precisar de incentivar. São espíritos diferentes, da mesma mão, mas são diferentes, os 5 dedos. Vieram da mesma mão, são diferentes. E o que cada um de nós como pais precisamos interpretar é de que virão com um histórico de vivências anteriores que a gente vai começar a perceber. Tem um que está ali, você dá o pirulito para ele, o outro pede, ele entrega, dá. Você dá um pirulito para ele, para o outro, ele vai lá e toma do outro. Opa! Já tem algo que está me indicando condutas que não são as que a gente espera para processo evolutivo. Já manifesta. Aquele que é egoísta, o brinquedo, não divide o brinquedo. Aí você tem que ir ajustando. Isso é evitar, gente, sofrimento. Porque a hora que ele for para a sociedade, adulto, lá no emprego dele, com mais 100 pessoas, que ele tiver postura egoísta, ele vai colher o quê? Distanciamento. E aí começa o sofrimento. Olha como é que a lei, trazendo isso para nós, faz com que a gente entenda a regra do jogo. Ai, ai. De quem eu vou no Livro dos Espíritos, mas eu vou aqui no Boa Nova. Boa Nova, a lição de Nicodemos, capítulo 14. Eu acho isso aqui, para esse assunto que nós estamos tratando, maravilhoso. A explicação de Jesus para Nicodemos. Mestre, já que o corpo é como que a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Aí vem a resposta do mestre. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem que chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Olha o vínculo com a questão trazida do Evangelho. Você não entendeu que esse que está aí paralítico, ele está passando pelo escândalo que ele causou? Ele matou muitas pessoas. Agora veio para cuidar disso. Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Sofrimento, eu não falei que a lei de Deus está na nossa consciência? Então eu disse que o sofrimento está aqui. Olha que lindo. Cada alma conduz consigo mesmo o inferno ou o céu. Gente, daqui deduz que o céu e o inferno está onde? É num pedacinho lá depois da nuvem? Não!
Tem gente que está aqui já vivendo inferno, esperando para ir para o inferno, inclusive. O inferno está em nós, detectando as nossas imperfeições, que com as ações de transformação farão com que a gente evolua e sofra menos. Bem assim. O menino que estudou para passar de ano e que não passou. O outro vai ter um ano a mais para repassar toda a matéria, ter que lavar todo de novo o uniforme, ter que levar merenda de novo no mesmo ano. Aqui a gente já faz mais ou menos o que o mundo espiritual faz, numa réplica mal feita daqui, do que se tem lá. Aí isso aqui é maravilhoso, olha esse ensinamento. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Eu dei uma roupa para a criança, foi e arrebentou com a roupa. Eu vou dar para ela uma roupa melhor do que aquela que ela arrebentou porque ela estava com raiva? Não, não. Olha aqui. Que diríamos da sabedoria de nosso Pai, se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, para um assassínio e para a destruição? Como é que eu vou falar que esse Pai é justo, se Ele continua permitindo que eu seja mal, que eu provoque o mal sem ter consequência? Que Pai justo é esse? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois as dos fâmalos e escravos mais humildes, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Senhor, aí ponderando, compreendo agora o mecanismo do resgate. O que é o resgate? Ajuste. Se eu e ela compramos um carro identicamente na concessionária no mesmo dia, e ela é cautelosa, não faz freadas bruscas, cuida dos pneus para estar numa pressão boa, põe o combustível, olha óleo, tal, e eu nem aí, não levo para revisão, tal. Esse carro meu e seu, idênticos, dado no início, comprados iguais, vão ter fins diferentes. Qual que é a dúvida que a gente ainda tem, gente, nós espíritas? Entendendo essa dinâmica das coisas. Quem que aqui tem dúvida de que o cigarro faz mal? Mas por que continua fumando? Por causa da vicissitude do cigarro. Você vai, sabendo disso, se a sua consciência já te indica que isso faz mal e você continua fazendo, sem problema. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Só que umas vão chegar rapidinho, a evolução, outros menos. Vai mais sofrido. Vai mais por encarnações com expiações, do que encarnações com missões, para fazer puxar. E aí eu pergunto, tem os que choram e tem os que fabricam lenço. Sejam os que fabriquem lenço. Mesmo diante dos sofrimentos que nós vamos ter, naturalmente, pela nossa evolução. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que desse modo, olha que interessante, olha a metodologia nos ensinando, que desse modo o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que o outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. Olha Tiago questionando Jesus. O mestre aprendeu a amplitude da objeção e esclareceu aos discípulos perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Perguntou para Tiago. Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Causa e efeito, decorrente do livre-arbítrio, da escolha. Também tu, Tiago, estás
procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com generoso sorriso. Então não critica Nicodemos não, que você está igualzinho. À medida que você não raciocinou ainda sobre essa questão do mau uso da vida que lhe foi dada. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não tem sentido. Ai, 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 isso aqui dá para a gente falar muito, mas eu vou ter que fazer aqui um desenhozinho rapidinho. Tem raciocinado, mas não tem sentido. Gente, o processo de evolução, eu sei que o cigarro faz mal, beleza? Mas continuo fumando. Quer dizer, o meu raciocínio, eu já conheço que faz mal, mas o meu sentimento da minha fraqueza no vício do cigarro ainda não me deixa se libertar dele. Porque o processo de transformação, ele é: logo penso, faço uma reflexão, mudo o meu sentido e começo a agir de maneira diferente. Pensamento, reflexão e ação. Se tivéssemos que sair daqui hoje com esse raciocínio para enfrentar o sofrimento, o remédio para o sofrimento é esse: eu penso, eu reflito e eu decido por agir melhor. Tranquilo? Tranquilo? Beleza? Isso diminuirá as questões minhas, dada ao menos aspecto de reajuste. Cuido melhor da roupa, vou ter a roupa por mais tempo, utilizando-a melhor. Agora, cada um de nós sabe onde aperta o cinto. Onde está o nosso maior inimigo? É o marido? É a esposa? É o filho? É o vizinho que eu não gosto, que joga lixo na minha porta todo dia? É aquele que no trânsito, parecendo que está o tempo todo olhando para o celular e o trânsito não anda? Não. Onde que está o nosso maior inimigo? Conhece a ti mesmo, já diz um filósofo. O maior inimigo está dentro de nós. É o que a gente mais tem dificuldade de enfrentar. Porque ele é que nos arrasta para... Tem um palestrante espírita que fala que o ideal era que todo dia, a hora que eu acordasse, eu pegasse uma faca, fosse lá e assassinasse aquele eu meu que estava deitado ali, para nascer um novo eu. E a partir dali, a cada dia, eu fosse um dia melhor. Porque a evolução é disso. O sujeito que sabe que o cigarro faz mal, que não dá conta, está acostumado a fumar um maço com 20, se ainda é 20, eu não sei. Aí amanhã fala, esse mês eu vou fumar 19. A hora que der uma vontade, ele segura um. Isso já é um processo evolutivo. No outro mês ele fala 18. Ah, vai gastar 20 meses, vai gastar 2. Ótimo. Tem uns que passam aqui a vida inteira tentando largar e não dá conta, porque fala que o vício é mais forte do que eles. Estou falando do cigarro, gente, que é um exemplo fácil. Isso é fácil. Aí, só um minutinho. Mas lembremos dos pensamentos, de quando eu faço para fazer raiva no outro, eu estou furtando. Os 10 mandamentos continuam aplicáveis. Eu furto a paciência do outro, eu adultero a paciência do outro. Eu continuo cometendo pecados já com um olhar diferente. Não, mas os 10 mandamentos eu não faço nada, nenhum desses aí mais. Não faz naquela visão primeira trazida da lei de justiça. Mas na lei de amor a gente ainda continua roubando a paciência do outro. É um crime. Ok? Na nossa consciência. A senhora ia falar? Você está falando do dente, né? Da boca. Eu tive um problema muito sério. Eu fui ao dentista, o dentista achou que eu estava com câncer e me mandou para a PUC. Cheguei na PUC, eles fizeram pior. Não é que está aqui é pior, porque olha onde está o amor. No dia do resultado, a minha
graças a Deus, até hoje, não coloquei um cigarro na boca, nem dinheiro para comprar, não compro, entendeu? E não fumo. Olha, E peço às pessoas que fumam para não fumar. olha a evolução fazendo-se presente numa atitude que a senhora teve. Aí só vai me perguntar assim, isso da minha boca era desse momento da vida, do momento atual, ou era de vidas passadas? Poderia ser de vidas passadas, trazido para agora. A psicossomática trazida hoje pela psicologia, deu um problema de pele. Procura, investiga, não acha, vai numa tal da psicossomática. De repente é seu corpo reagindo aos seus hábitos. Isso está bem colocado. Gente, a questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe, você não tem opção, a encarnação com o objetivo de fazer eles chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, vai vir para resgatar esses escândalos que nós falamos. Para outros é uma missão. Vocês já viram que em toda família tem um lá que é mais equilibrado, está sempre tentando ajudar todo mundo? Esse, normalmente, a encarnação dele é por missão. Ele se propôs a vir com aquele grupo para arrastar esse grupo para cima. Ok? Normalmente a espiritualidade faz isso, ajustando as famílias, com aqueles que têm expiação para ocorrer, com alguém vindo para a missão. Normalmente. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Resiliência, gente, é a palavra da vez. A encarnação tem também outro objetivo, que é de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Sejam úteis. Onde estiver é porque precisa de você estar. E onde você estiver, seja útil. Traga algo para facilitar a vida dos outros. Para realizá-la é que em cada mundo, olha aqui, não é só o planeta Terra, é muito pretensão nossa olhar para esse planetinha desse tamanho e achar que com essa galáxia toda só tem vida aqui. Não, mas nos outros lugares não tem oxigênio. Quem falou que o espírito de lá, o corpo de lá precisa de oxigênio? Quem falou que nós temos a pretensão de falar que alguém que está fora do planeta solar, fora do sistema solar, melhor dizendo, precisa de oxigênio, precisa de água? Quem falou isso? De que nós somos feitos? Vocês já pararam para pensar? O nosso corpo é feito do quê? Do mesmo planeta que a gente habita. Nosso corpo tem manganês, ferro, potássio, zinco, cálcio. Tudo que tem no planeta que você habita. Tanto é que quando você desencarna e está em espírito, essas questões já não te fazem muito necessidade, não. Você não é necessário pegar um garfo e comer arroz e feijão. Você se alimenta de outras coisas mais leves. Que o espírito não tem a prisão do corpo. Gente, aqui não é a vida, aqui é a prova. O corpo prende o espírito. O espírito é preso pelo corpo. Por isso impõe a encarnação. A gente veio aqui, não é para ser daqui. Estamos passagem aqui. Isso até facilita a gente entender a morte de um ente querido. Toda vez que um ente querido estiver indo, lembra que tem alguém lá recebendo ele. O pai dele que já faleceu, a mãe, o irmão, o tio, o vizinho, etc. Terminando aqui. Para realizá-la é que em cada mundo, ela toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de qual sorte que, concorrendo para a obra geral,
ele próprio se adianta. Faz boas escolhas, evolui mais rápido. Beleza? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que, por essa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ô, gente, não vai dar para falar todos os livros, que vocês conversam demais. Aí vem Chico, o Evangelho de Chico. O Bacelli participava lá no Centro Espírita com Chico e escrevendo as coisas que Chico ia falando. E aí depois ele colocou essas coisas todas aqui. Um dia Chico falou o seguinte: lembramo-nos da lei de causa e efeito apenas em matéria de sofrimento. Ele explicando que a gente às vezes fica só nessa visão de sofrimento. Mas ela funciona também para o bem. Se eu faço o bem, eu colho o bem. Se eu faço o mal, eu colho o mal. E lembrando a gente isso aqui. Quem faz o bem, queira ou não, será recompensado. O Senhor manda que o mal seja corrigido e o bem seja estimulado em benefício de cada um de nós. Finalizando mesmo, vou dar um exemplo real que eu soube tem um mês. E de pessoas que muitos de nós aqui conhecem. Um cidadão que hoje é bem posicionado materialmente na nossa cidade. No período que não estava tão bem posicionado, era representante de café. E o negócio dele não estava bem. Passou num supermercado que ele vendia o café, o cara não comprou um pouco de café dele, mas não comprou o tanto que precisava e tal, e ele começou a reclamar da vida. E esse cara do supermercado falou com ele: não, pera aí que eu vou arrumar uma cesta para você. Arrumou uma cesta, deu para esse cara. Do lado desse cara que deu a cesta do supermercado, tinha um que vendia verduras. Falou: pera aí que eu vou lá em casa, que tem uma cesta de verdura lá, vou te dar um tanto de verdura. E deu para esse cara. Nossa, arrepio, eu emociono com essa história. Como que ela é marcante para essa questão. Passaram-se mais de 30 anos. Esse cara que recebeu essa cesta cresceu. Hoje é bilionário. Esse cara recebeu uma pessoa que foi lá entregar para ele um documento. Essa pessoa falou assim: ô, você é atleticano ou cruzeirense? Eu falei: eu sou atleticano. Eu queria te dar a camisa do Cruzeiro, senhor. Você foi muito útil para mim. Ele falou assim: não, eu não sou atleticano, mas me dá essa camisa do Cruzeiro, que eu tenho um cunhado que é o mais cruzeirense do mundo. Ele falou: como é que chama seu cunhado? Olha Deus. Ele falou: meu cunhado chama tal. Ele falou assim: esse nome, eu não deve ter outro, que é um nome muito estranho dele, desse cunhado. Esse cunhado seu mexeu com verdura? Ele falou: mexeu. Como é que ele está? Ele falou: não está bem não, os trem dele não está andando bem não. O cara falou assim: faz ele. Isso era uma quinta-feira. Ô secretário, marca aí terça-feira, eu vou receber fulano de tal. Faz ele vir até a mim. Hoje, esse cara, que é o da verdura, por esse ato lá de trás, isso tem 8 anos mais ou menos que teve esse episódio. Hoje ele tem uma rede de distribuição de verdura, que esse outro lembrou dessa cesta que tinha feito para ele. Isso é para a gente entender o quanto que as nossas ações repercutem no tempo e precisam ser valorizadas. Que Deus os abençoe, os ilumine, que vocês possam levar daqui o que a espiritualidade trouxe para nós. E eu fui o mais beneficiado, não tenho dúvida disso. Muito obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos. Já consegue dormir com esse barulho na cabeça? O quanto a gente contribui
para a nossa caminhada? Em vez de ficar apontando o dedo e falando: ah, isso é o evento do destino, isso é uma fatalidade, isso é uma tragédia. Nada disso. Tudo, absolutamente tudo, faz parte de um plano maior, regido por leis muito sábias. Meus queridos, vamos chegando ao final da nossa conversa da noite. E aqueles que precisarem ainda, sentirem a necessidade de tomar um passe, por favor, formem uma fila aqui à direita. Nós só pedimos a caridade do silêncio. Então vamos agradecer a Jesus, essa falange e essas falanges maravilhosas que nos assistiram essa noite, no desenvolver desse estudo. Oh, Divino Mestre, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Por tantas bênçãos na caminhada, por tanto amparo, pela proteção, por termos, Jesus, compreendido um pouquinho mais dessas sábias leis que nos envolvem. E rogamos, Jesus, que continue conosco nos nossos caminhos, nessa nossa trajetória de evolução, sempre nos auxiliando, nos aconselhando no melhor caminho. Jesus, te rogamos pela humanidade que passa por tantas provas, provas essas tão necessárias ao crescimento e à transformação da orbe. Rogamos ao Senhor Jesus pelos povos que jazem em momentos bélicos, que possam ser os líderes, serem tocados, orientados a entender que somente através da paz conseguiremos a verdadeira vitória sobre nós mesmos. Ilumina, Senhor Jesus, todos os irmãos nas provas, nas mais diversas condições, que sempre possam contar com teu amparo e de teus mensageiros divinos. Por isso, Jesus, fica conosco, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, vão com Deus e paz profunda a todos.